Sorocaba Debate de hoje vai focalizar um assunto muito importante. A finalidade desse programa aqui é debatermos os temas pertinentes à nossa cidade, à nossa região, enfim, os temas de interesses sociais de nossa cidade. A finalidade do nosso canal de televisão é isso, por isso que é especialista em Sorocaba. E o tema de hoje, que nós vamos debater aqui, é a comemoração mundial das comunicações sociais e que acontece no dia 13 de maio, que justamente dia de Fátima, dia da abolição dos escravos. Dia 13 é um dia extremamente importante, é o dia das mães também. Mas para debatermos esse tema das comunicações sociais, eu trago aqui, e estou muito honrado por isso, a maior autoridade religiosa de nossa região metropolitana, que é o arcebispo de nossa cidade, Dom Júlio Endi Acamini. Ele é o cabeça de chave desse programa e que vai falar tudo a respeito da importância da comunicação social. Este aqui é o padre Carlos Meira, que é diretor eclesiástico da Pastoral das Comunicações, da PASCOM, da nossa arquidiocese. Este aqui é o nosso Vanderlei Testa, que é diretor do DCE, editor de várias revistas de nossa cidade, de Santa Filomena, da Santa Casa e também da revista Cairós. São especialistas em comunicação social. Até eu posso dizer, sem medo de errar, que hoje o Dom Júlio está repetindo há mais de 2018 anos aquele menino que arregimentou 12 pessoas para propagar uma comunicação, para rebanhar aí as ovelhas, para que o mundo continue fraterno. Está aqui, com muito prazer, que eu anuncio, Dom Júlio Endi Acamini, que é o arcebispo de nossa cidade. Está aqui o padre Carlos Meira e está aqui o Vanderlei Testa. Os três vão conversar com a população de Sorocaba a importância da comunicação social, ou das comunicações sociais. É amplo esse tema, e só um arcebispo como o nosso Dom Júlio para conversar e explicar para todos nós, ao lado do Vanderlei Testa e do padre Carlos Meira, esse assunto e esse tema muito importante, pertinente nesse mundo de hoje, que eu fico até entristecido de ver os acontecimentos que tem por esse mundão afora. E eu dei a impressão que os freios estão afrouxando da escola, do lar e da igreja. Mas, em todo caso, assunto para o arcebispo de nossa cidade, que eu recebo com muito orgulho, com muita honra, por sinal. Eu fico muito honrado de tê-lo aqui ao lado do Vanderlei e do padre Carlos. Com a palavra, o arcebispo de Sorocaba, Dom Júlio, o Vanderlei e o padre Carlos. Muito boa tarde, Desidério. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Vanderlei Testa. Boa tarde, padre Carlos Meira. Então, o assunto que nos traz hoje é a celebração, né, do 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Este dia foi instituído pelo Concílio Vaticano II com o decreto Inter Mirifica. É por isso que, lógico que neste ano cai no dia 13 de maio, coincide com a festa de Nossa Senhora de Fátima, o Dia das Mães, mas o dia próprio mesmo da comunicações, isso é uma coincidência, né? Porque neste ano coincidiu. É sempre no domingo, quando publicou um documento que falava exatamente das maravilhas do mundo moderno. Inter Mirifica, né? Entre as coisas maravilhosas deste mundo, então, estão os meios de comunicação social. Era a primeira vez que uma instituição mundial falava oficialmente dos meios de comunicação social, coisa que não se falava muito naquela época. Então, a igreja, então, coloca os meios de comunicação social como algo importante, não só para a igreja, para a evangelização, mas também para o bem comum, a construção de uma civilização de paz, para o diálogo entre os povos, para a construção de uma civilização do amor e uma civilização humana. Neste ano, o Papa Francisco publicou no dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, né, que é o patrono dos jornalistas,
uma mensagem exatamente para o dia 13 de maio, que é sobre esse tema que agora está ganhando muita presença, né, nos meios de comunicação social, os fake news. Apareceu nesses dias, mas já no dia 24, né, de janeiro, o Papa já estava chamando atenção, né, para este fenômeno, né, o fake news, mas também das comunicações, tendo em vista a construção da paz. Então, não só combater, né, aquilo que é o mal, mas também incentivar e promover tudo aquilo que promove uma civilização de paz. Este é o tema da mensagem deste ano. É uma mensagem muito interessante, que se dirige não só aos jornalistas, principalmente aos jornalistas. Eles são guardiães da verdade, né? E eu acho que isso é um título muito bonito que se pode dar, né, aos jornalistas. É um título, mas que indica também uma responsabilidade, uma missão, uma vocação de ser guardiães da verdade, né? E é dirigida também a todas as pessoas que trabalham com comunicação, mas também a todas as pessoas. Hoje em dia a gente sabe que pelas redes sociais nós não só recebemos, mas nós também podemos produzir notícias. Nós também podemos nos tornar comunicadores. Não somos somente receptores, mas nós também atuamos, né, de maneira ativa nos meios de comunicação social. E lógico, então é um apelo para uma responsabilidade também para com a verdade. Este é o tema, estas são as palavras que introduzem o tema de hoje. Acho que também gostaria de deixar a palavra também para os outros convidados, o Vanderlei e o Padre Carlos. Dom Carlos. Então, aproveitando a oportunidade, nós vemos o convite do Papa, né, 52º ano, que temos então a mensagem aos comunicadores, né? Quando o Papa ele nos convida a celebrar essa mensagem, não é apenas uma celebração, mas é uma reflexão que deve atingir todos nós. Acredito que esse ano e cada ano que vai vindo, a mensagem é muito mais envolvente do que anos atrás, né? Podemos dizer, com a democratização da comunicação, tempos atrás tínhamos apenas a comunicação tradicional, né? E hoje todo mundo tem acesso à comunicação. Então é muito importante que haja orientações, reflexões, para que a gente consiga realmente diluir aquilo que é bom, né? Aquilo que traz esperança, aquilo que colabora para a construção de um mundo mais fraterno, né? Então, não apenas celebrar, né, mas também refletir, não apenas em comunidades cristãs, mas toda a sociedade, né? Sempre nos envolve o perigo de levar a violência, a intolerância, tantas outras coisas por meio dessa comunicação mais democrática, que são as outras comunicações de ordem digital, né? Então, acredito que é muito importante que a gente reflita também, né? Nós temos a responsabilidade, embora primeiro dos jornalistas, que são capacitados para isso, mas como a própria igreja também, ela acaba se envolvendo nisso, o que é verdade, o que não é, e a gente sabe que a única coisa que nos liberta é a verdade, como fala o próprio Cristo, né? Então, nós precisamos realmente orientar, disciplinar, para que a gente possa estar a serviço da verdade e discernir o que é bom, o que não é, e só repassar aquilo que realmente a gente possa sentir que é bom. Vanderlei. Agradeço mais uma vez estar participando do seu programa, é uma grande honra, uma grande satisfação, Desidério, e em especial nesse programa, com a participação de Dom Júlio e o Padre Carlos, falando sobre o Dia Mundial das Comunicações. Eu me sinto assim, aquela pessoa que foi, de alguma forma, ungida para trabalhar com comunicação. Estou há 44 anos trabalhando com comunicação social, e dos 44 anos, há 20 anos como voluntário, trabalhando para a comunicação social da Igreja Católica, da qual eu me orgulho muito de pertencer.
agora, nós vamos ter, no próximo dia 8 de maio, o Dia Mundial do Jornalismo, né, comemorado, e depois nós vamos ter em Sorocaba, no dia 12, antecedendo, então, a comemoração do Dia Mundial das Comunicações. Então, é uma semana muito rica daquilo que eu acredito, daquilo que eu escrevo, daquilo que eu faço, daquilo que transpira nas minhas veias, que é a comunicação. Eu estava hoje, por acaso também, pesquisando sobre a comunicação social, e eu fiquei até um pouco surpreso quando eu vi o último dado de uma pesquisa veiculada hoje, de que nós temos no Brasil 240 milhões de aparelhos celulares circulando no Brasil. 240 milhões, é um número que me assustou, porque dá uma média superior a um aparelho por pessoa, né, de habitantes, né? É um número maior do que o número de habitantes do Brasil. Então, você vê que hoje as pessoas têm na mão aquilo que algumas cidades nem têm, né? Algumas cidades têm um rádio lá, uma emissora de rádio, jornais, pouquíssimas cidades têm jornais diários, então são pouquíssimas cidades. Mas a pessoa tem um celular na mão. E ela tendo um celular na mão, ela tem o mundo da comunicação, ela tem televisão, ela tem rádio, ela tem jornal, ela tem notícia. E aí entra o grande risco, porque as pessoas, como elas não estão preparadas profissionalmente para usarem as notícias de tudo aquilo que elas leem, de tudo aquilo que elas acompanham, elas acabam se sentindo repórter, acabam se sentindo ferramentas desses veículos e acabam se comunicando uma com as outras, né? E até de uma forma positiva e negativa, né? Por isso que, dentro do tema do Dia Mundial das Comunicações, o Papa colocou que a verdade vos tornará livres, né? Esse é o tema, a verdade vos tornará livre. E nem sempre, né, e muitas vezes, a maioria de muitas vezes, a verdade não é aquilo que vai estar nos dedos, dedilhando ou falando das pessoas. Entra aí a mentira. E o Papa colocou de uma forma muito inteligente, muito atual, que o fake news e o jornalismo da paz, para esse Dia Mundial das Comunicações. E também é um fato, quando hoje eu também coloquei no Google a palavra fake news para fazer uma pesquisa de ver o que mais recente estava se falando de fake news, eu encontrei já peças de teatro sobre fake news, encontrei já filmes sendo produzidos, palestras e fóruns e seminários de uma forma muito intensa sobre fake news, e, por incrível que pareça, eu marquei o número aqui, tem 41.800.000 resultados para a palavra fake news no Google. Então, é um número assim incrível, é impossível a gente saber tudo o que está se falando. Então, hoje eu acho que esse assunto é um assunto atual, quente, e nós vamos ter oportunidade de ouvir cada um aqui falando e vamos aprender também um pouquinho mais. Então, Júlio. Eu queria chamar a atenção para um conteúdo interessante da mensagem do Papa. Lógico que o fake news se tornou um assunto da atualidade, mas ele já está presente já há muito tempo na nossa vida, infelizmente. Já na Bíblia, no livro do Gênesis, o primeiro fake news é aquele da serpente. Ela se aproxima da mulher e diz, né? É verdade que Deus proibiu de vocês comerem de todos os frutos das árvores do paraíso? Então vejam lá, esta foi a primeira notícia falsa da humanidade, porque Deus de fato proibiu de comer somente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, né? Havia milhares, né, de árvores frutíferas que davam frutos de diversos sabores. Adão e Eva podiam passar a existência inteira, a eternidade inteira, comendo todo dia de uma das frutas e não ia chegar nem perto desta árvore proibida. Mas a serpente, né, veja qual é o poder, né, da notícia falsa. Ela tem
um aspecto de veracidade. Ela parece verdade, mas ela insinua uma desconfiança nas relações. Então ela chega e fala para Eva: é verdade que Deus proibiu vocês de comer de todos os frutos das árvores do paraíso? A mulher responde corretamente, dizendo que, de fato, Deus permitiu que se pudesse comer de todas as árvores, menos, exceto aquela que é do conhecimento do bem e do mal. Esta, sequer elas podem tocar. Vejam lá, mas isso também Deus não proibiu. Adão e Eva podiam tocar, podiam cheirar, podiam se esfregar, se coçar naquela árvore sem problema nenhum. Certo. Só não podiam comer do fruto, né? Mas Eva, já cercando, né, a proibição com proibições, acrescentando outras proibições mais severas, já demonstra uma certa insegurança na relação com Deus. A serpente conseguiu atingir o seu objetivo. O seu objetivo era chamar a atenção para aquilo que era proibido por Deus. E aí, então, ela lança a mentira, né? Não, Deus proibiu vocês de comerem, porque quando vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês vão ser como Ele, vocês vão ser Deus como Ele. Né? Esta é a armadilha, né, da notícia falsa, de incutir nas pessoas uma suspeita, em relação a Deus. Deus proibiu porque Ele não quer concorrentes. Deus proíbe porque não deseja que o ser humano cresça. Deus proíbe porque quer manter o ser humano submisso e infantil, controlado, manipulado por Ele. Esta é a acusação da serpente. Esta é uma acusação falsa, né? Parte de um dado verdadeiro, parte de um dado de fato. Deus proibiu, é verdade, mas essa proibição, a serpente cola uma intenção má naquela proibição. A proibição tinha uma intenção boa. A proibição era um ato de obediência para manter a comunhão com Deus. Mas a serpente introduz, né, no coração do ser humano uma suspeita em relação a Deus. Deus, de fato, não quer concorrentes. Ele não quer que eu cresça. Deus não quer que eu seja responsável e livre. Esta é a acusação da serpente a partir daquela notícia falsa. E aí a mulher, vendo que o fruto é bonito, né, é agradável aos olhos e é apto para adquirir conhecimento, toma do fruto, come, e não só isto, pior ainda, dá ao homem, né, faz com que ele se torne também cúmplice, né, do pecado contra Deus. Esta é a primeira notícia falsa. Então, o Papa chama atenção para esta lógica da serpente, que infelizmente se repete nos fake news, porque é exatamente isso que acontece, né? O que é o fake news? É uma notícia falsa, mas é uma notícia falsa com uma roupagem de veracidade, que parece ser verdadeira, que convence as pessoas da sua verdade, né? E traz para as pessoas consequências muito danosas, né? Então, o tema, de fato, é da atualidade, mas infelizmente a lógica já está presente já há muito tempo, desde o pecado original. A superação daquilo que nós chamamos, né, de pecado original, da tentação, né, desta notícia falsa, está exatamente naquilo que nós celebramos esses dias, a Páscoa da Ressurreição, né, quando Jesus, que é a palavra, né, ele é a palavra de Deus, ou seja, na comunicação nós podemos identificar diversos níveis que não estão desligados uns dos outros. Na palavra, na comunicação, nós encontramos aquilo que é a informação. A informação deve ser exata, verdadeira, fidedigna, autêntica, de primeira mão. Então, a comunicação pode ser informativa. Ela informa os fatos, os acontecimentos. Mas a comunicação pode também, e muitas vezes inclui, em diversos níveis, uma interpelação, né? Quando a gente comunica, a gente espera que a pessoa reaja,
que a pessoa dê uma resposta, possa também reagir à comunicação que eu faço. Então, ela tem uma força de interpelação. É informação, mas é também interpelação. Se eu dou um testemunho, eu espero que as pessoas acreditem em mim. E muitas vezes as notícias são isso, né? Elas se substituem à experiência direta. Eu acredito em quem dá testemunho de algo que eu não vi diretamente, mas por causa da credibilidade da pessoa, então a gente aceita, a gente acredita. Então, a comunicação tem esta força de interpelação. Mas a comunicação pode ser também descer a um nível mais profundo, que é uma comunicação pessoal. Na minha comunicação, eu me coloco. Transmitindo algo, eu transmito a mim mesmo ao outro, né? Em todos, então, quando a gente fala na Bíblia, né, da palavra, do verbo, estamos falando disso. Deus não transmite só informações, ideias. Deus comunica-se a si mesmo. É autocomunicação divina. Ele se doa a nós através da palavra, né? Então, por isso que Jesus, quando fala, né, a verdade vos tornará livres, é porque Jesus está falando dele mesmo, da doação que ele faz a nós, é a doação da sua vida. Por isso, a verdade nos transforma e também nos liberta, porque ele, de fato, comunica, por exemplo, ordens, preceitos, mas não só manda fazer, ele também dá-se a si mesmo, dá um novo ser a nós, para que nós possamos, de fato, fazer aquilo que é agradável a ele, para que a gente possa, de fato, fazer aquilo que ele nos ordena e nos manda. A mensagem do Papa para este ano é muito interessante. Acho que vale a pena a gente meditar, né, aprofundar este aspecto, né, da lógica, né, do fake news, da falsa notícia. Para quê? Para a gente poder... para a gente não cair nessa armadilha, né? Porque a força das notícias falsas é exatamente isso. Ela tem uma força mimética, ela parece ser verdadeira. E ela reforça os preconceitos, a violência e o ódio entre as pessoas. É por isso também que é trabalho também dos comunicadores decifrar, né, quando de fato se trata de um fake news, né, para que a comunicação possa, de fato, ser uma comunicação de paz. É interessante para esse ano. Ele é até recorrente em razão das várias polêmicas em torno do tema fake news, né? A gente debatia, pensava, né, que o mundo às vezes estava por um botão, né? Quer dizer, as guerras não se davam mais no fronte. Basta um governante apertar um botão, pronto, a guerra está feita, né? E hoje a gente está diante de algo parecido, né? É um clique, é um enviar, e a gente está diante de uma guerra de comunicações, né? Não há que se falar que de mídias tradicionais, mídias digitais, com a melhor, cada um tem o seu valor, tem o seu espaço, ambas se completam, né? Mas a gente percebe que tem no ar um tipo de uma guerra, né? Parece que uma quer desfavorecer a outra, sobretudo a mídia digital, onde existe uma democratização e às vezes também, por outro lado, uma falta de responsabilidade ao lidar com esse meio novo de comunicação, né? A gente sabe que também, junto com fake news, nós vivemos algo chamado pós-verdade. A pós-verdade é exatamente a ideia de que cada pessoa tem o seu juízo de valor e aquele juízo de valor é só dela, né? Então, quer dizer, não que as pessoas não possam ter a sua reflexão, evidentemente que sim, mas são várias verdades. Como cada cabeça uma sentença, a gente já ouviu até falar que de médico louco, todo mundo tem um pouco, até de técnico de futebol, né? Mas quando a gente fala de fake news, a gente fala de algo muito importante, porque
Nós estamos esse ano aqui no ano do laicato, né? E o grande protagonista de transmitir uma mensagem verdadeira que promova o ser humano integralmente, que leve a esperança, né, são todos os batizados. E o que é muito importante é que a gente perceba que não é questão de modos de pensar diferente, que cada pessoa pode ter, mas de perceber que a verdade ela não é apenas doutrinal e muito menos conceitual. A verdade é aquilo que realmente está na relação humana, que promova, né, de maneira integral o ser humano em sua própria dignidade. A verdade é isso, né? Então ela não é meramente conceitual. E a gente percebe guerras, né? Quer dizer, eu recebo uma mensagem, às vezes eu nem reflito um pouco, será que aquilo que eu vou reenviar vai trazer esperança, alegria, ou vai trazer conflitos, intolerância, ódio, né? Até porque nessa democratização, nessa mídia digital, é tudo rápido, né? Tudo rápido. Não dá tempo de você, quando você mandou, já era. Não tem como voltar atrás, né? É como o saco de pena. Os nossos avós falavam muito, né, Dom Júlio? Saco de pena, se soltar, depois você vai ter que catar tudo. Você consegue, não consegue. E quem ouviu hoje, por exemplo, amanhã você não está ouvindo a retratação. Eu cometi um erro, né? Não é isso? Às vezes também, por mais que se façam notas, né, de esclarecimentos, dizendo o que realmente aconteceu, as notícias, os fake news, eles não são detidos, né, por isso, né, é muito difícil depois a gente reconstituir, né, também as relações. Acho que o padre Carlos também chamou a atenção para uma responsabilidade pessoal, né? Quando a gente recebe notícias, se é o caso de a gente reenviá-las, encaminhá-las para os outros antes, né, de fazer um exame cuidadoso da sua veracidade. É importante que cada um, acho que quanto mais poder nós temos nas mãos, maior a nossa responsabilidade. Não nos iludamos. Se a gente repassa informações erradas, se a gente repassa mentiras, nós estamos também colaborando ativamente, né, para estas mentiras. Estamos colaborando ativamente também para um aumento dos conflitos, o ódio entre as pessoas. O grande problema do fake news é que eles circulam em grupos que são impermeáveis a outra visão, para outro modo de ver as coisas, uma outra perspectiva. As pessoas que divulgam fake news normalmente são grupos que são impermeáveis a qualquer outro tipo de visão. E por isso é muito difícil, né, convencer as pessoas de que aquilo é mentira, de que aquilo não é verdade, de que aquilo não corresponde à verdade, né? Então se criam, de fato, são reforçados preconceitos, são reforçados também lendas, né, que de fato colocam as pessoas em contraposição, destrói as relações de confiança. Eu queria aproveitar um pouquinho o gancho também do Dom Júlio, dizendo que nós temos à disposição na rede social e na mídia de uma forma geral, muita informação que é formação, que educa, que ensina, que faz com que as pessoas reflitam, né, sobre temas os mais variados. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo o Dom Júlio falar no Gotas da Palavra, na rede social, sobre o Evangelho de São João, sobre o amor. Eu sei que ele participa dessas Gotas da Palavra diariamente e tem outros meios de comunicação na arquidiocese onde Dom Júlio tem a oportunidade de se manifestar. Jornal Terceiro Milênio, Rádio Cantate, tem pequenos minis programinhas que ele fala, gravado lá na Universidade de Sorocaba, enfim, na Rede Vida. Há sim uma infinidade de outras, a revista Santa Filomena. Então há uma infinidade de veículos onde o arcebispo se manifesta. E certamente as palavras e os temas que ele coloca
são temas que não só informam, mas formam a pessoa, levam a pessoa a refletir. Então, eu aproveitaria também a oportunidade para que, já que esse programa aqui tem um público, um índice muito grande, de uma audiência grande, e pelas manifestações já recebidas de outros programas, que as pessoas que não conhecem ainda, que pudessem conhecer também esse material que a Igreja de Sorocaba possibilita, né? Gratuitamente ela possibilita esse material como formação. E certamente, nos próximos artigos, eu acredito que Dom Júlio vai dar enfoque, agora principalmente pelo Ano Mundial das Comunicações, ele vai dar ênfase a esse assunto, fazendo reflexões sobre isso que ele estava dizendo lá da época do Gênesis, que o Papa falou, então são coisas que levam as pessoas. Eu mesmo já passei por várias experiências, muitas vezes por impulso. Você recebe uma informação, você lê o autor, você acredita que é verdade, aí você vai descobrir que a pessoa que está escrita, que enviou, que escreveu aquilo, não é a pessoa. Alguém inventou aquilo, criou um texto, colocou o nome de um jornalista conhecido no Brasil, e você vai, compra aquela notícia como verdadeira, passa para frente, aí a pessoa vem e desmente, olha, eu não escrevi nada, estão usando o meu nome. E aí as penas da galinha já foram para frente. Também muitos textos, né, que são atribuídos ao Papa Francisco não são dele. Também aconteceu de eu receber muitos textos que eram atribuídos ao Papa Francisco, mas depois, quando eu fui ver, de fato, não tinha nada do Papa Francisco. Então, tem que se tomar bastante cuidado, né, com também uma leitura crítica destas postagens, né, dessas notícias que a gente recebe todos os dias. Nós somos bombardeados por muita informação. Mas eu acho que isso é uma oportunidade para a gente também exercitar esta nossa reflexão, né, sobre e de poder também aprender a buscar nas fontes, né, as informações fidedignas, né, as comunicações que são verdadeiras. Tudo isso eu acho que também é um aprendizado para todos nós. Eu acho que precisamos, de fato, a tecnologia, né, e a tecnologia da informação, das comunicações, cresceu de um modo muito acelerado, sem que uma consciência, a formação da consciência acompanhasse. Então, eu vejo que os meios de comunicação social podem, de fato, ser um meio poderoso de formação das consciências, não só de informação. Atrás da câmera, do gravador, do emissor de rádio, não está somente um consumidor, um usuário, alguém que consome notícias, está uma pessoa. E é bom, e eu acho que esse Dia Mundial das Comunicações Sociais é um momento oportuno para nós para fazer com que todos os comunicadores comecem uma relação nova. Não se trata somente de consumidores, de usuários, mas são pessoas. E isto implica também uma responsabilidade na formação da consciência das pessoas. Esse é um bem valioso, né, e os meios de comunicação podem, de fato, contribuir de maneira muito poderosa nesse sentido. Queria só complementar um dado que acho que é importante. Sim. Dentro desse aspecto de formação que o Dom Júlio falou. Do dia 7 ao dia 11 de maio agora, dentro desse ano também Mundial das Comunicações e dentro também do Dia Mundial do Jornalista, a Universidade de Sorocaba, que é da Fundação Dom Aguirre, Dom Júlio é o presidente do conselho, haverá a Semana de Jornalismo, né? Uma semana de 7 a 11, com debates de manhã, à tarde e à noite, né, com profissionais convidados e com alunos de jornalismo, aberto ao público, é gratuito, e o tema vai ser fake news, né? O tema, assim, a cabeça, o foco do tema vai ser esse, com outros temas que vão decorrer desse, né, sobre a ética, sobre a verdade na notícia e tal. Então, aproveito também para divulgar que dentro desse trabalho que nós estamos fazendo aqui de divulgar o Dia Mundial das Comunicações pela Arquidiocese de Sorocaba, você veja, nós temos uma semana de jornalismo da universidade, temos essa celebração da missa no dia 12, né?
Tem um trabalho grande sendo feito através de Dom Júlio, do Padre Meira, na Pascom, que congrega a Pascom, todas as mais de 60 paróquias da Arquidiocese, um trabalho muito bonito da Pascom na Arquidiocese. Temos o Conselho de Leigo, que está trabalhando para formar a Associação dos Comunicadores também de Sorocaba, onde a gente possa levar lá dentro da redação, lá no estúdio de TV, lá nas pessoas que trabalham, né, para que eles lá atuem dentro da sua atividade, dentro desse projeto que nós temos de uma formação ética da verdade, né, que é no dia a dia da atividade das pessoas, para que possa haver, por parte daqueles que vão participar, eles sejam assim como luz dentro do ambiente de trabalho, colocando lá também esse aspecto importante da verdade, né, porque a verdade sempre vai prevalecer, sempre vai prevalecer. Padre Carlos. Gostei muito do exemplo do senhor, né, das penas, saco de penas, né? Eu já ouvi falar, e realmente nos dias de hoje é muito mais forte esse exemplo, né? Porque a mensagem ela pode estar carregada de verdade ou de mentira, mas uma vez solta, ela vai embora, né? Como recolher as penas é complicado, né? E partindo um pouco da própria Sagrada Escritura, numa ótica bíblica, religiosa, né, a gente pode dizer que o diabo é o pai da mentira, né? Longe de qualquer moralismo, mas aqueles que vivem da mentira são filhos da mentira, filhos do diabo. Ele tentou fake news em cima de Jesus Cristo nos 40 dias lá, não tentou? Também. Ele tentou, mas... Ele chegou até a citar a Bíblia para Jesus. Salmo 90 ou 91 citou para Jesus e conhece também a Bíblia. E daí quando a gente fala disso, transportando para uma mensagem mais da sociedade, em vez de falar de mentira, de diabo, eu estou a serviço do bem, da promoção humana, das pessoas, ou do mal, da destruição, né? E a gente às vezes costuma olhar muito para aqueles que têm uma grande responsabilidade. Sim. A gente fala dos governantes, pessoas que têm muita autoridade para fazer alguma coisa, e às vezes a gente se esquece que nós podemos e devemos fazer a nossa parte, né? E quando a gente fala de fake news, evidentemente que não deve parar na gente, mas se a gente não fizer a nossa parte, né, é uma questão muito mais de conscientização também, educação. Evidentemente que a fake news ela precisa de outros níveis, né? Normatização, leis que possam proteger mais o ser humano de mentiras, né, que acabam induzindo, né, aliciando as pessoas para coisas que são erradas. Então é muito importante que a gente não pense que é dever dos outros, mas é nosso também, né? Então, tentar a gente fazer o bem, procurar ter paciência, voltando de novo naquele ponto, né? Nunca se antecipar, sem antes refletir, se algo não é bom, não compartilhar, né? E a gente vai estar fazendo pelo menos a nossa parte, né? Eu gostaria também de chamar a atenção para um outro aspecto que acho que é bastante prático. Como é que a gente pode fazer para distinguir, né, a verdade destas notícias falsas, né, o fake news? O Papa dá um critério muito prático e eu acho que vale a pena nós sempre aplicarmos isto, né? Primeiramente, fazer algumas perguntas. Esta notícia suscita polêmica, fomenta divisões, infunde resignação, reforça os preconceitos? Ou esta notícia leva a uma reflexão consciente, a uma reflexão madura, conduz a um diálogo construtivo, a uma atividade frutuosa? Eu acho que esses são critérios que ajudam muito também a gente julgar as coisas, né? São critérios bastante práticos. E uma outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é com relação a isso, né? O melhor antídoto contra as falsidades não são as estratégias, mas as pessoas. As pessoas são a melhor
forma de a gente lutar contra a falsidade, né? Informar é formar, é lidar com a vida das pessoas. Quando a gente tem consciência, né, de que nós não só estamos informando, mas nós estamos formando as pessoas, a gente de fato tem um cuidado maior, uma busca mais responsável pela verdade, um cuidado maior também na comunicação e na transmissão das notícias. Agora, Dom Júlio, os nossos formadores, nossos pais, nossos avós, falavam que a mentira tem perna curta. Hoje, trocou até de nome, é fake news tal. Conta pra gente, ela tem perna comprida hoje? Talvez não tenha perna comprida, mas tem uma perna muito resistente, né? Porque elas tendem a se fixar no consciente, né? Na consciência das pessoas, em forma de preconceitos. De tal maneira que é muito difícil, elas se tornam muito resistentes, impermeáveis a mudanças. A igreja sofre já há muito tempo de fake news. Por exemplo, a questão do caso Galileu Galilei. Já foi feito estudos, publicações científicas, peritos foram chamados, o Papa Bento XVI reviu todo o processo contra Galileu Galilei, mas é muito difícil convencer as pessoas hoje em dia de que a igreja não é contrária à ciência, de que a fé não é um obstáculo ao progresso da ciência, exatamente por causa deste mito, desta lenda que se criou em torno deste incidente infeliz. É verdade, houve erros de ambas as partes, mas como documentação histórica, isso já está disponível e as pessoas podem estudar, podem entender melhor estes problemas. Mas vejam lá, uma notícia falsa, ela acaba colando de uma tal maneira que é muito difícil, ela se torna impermeável à mudança. Outro problema, a Inquisição. Quantas vezes já se falou de Inquisição, né? A igreja é responsável por todos os males da Inquisição. Mas se nós formos estudar as coisas com objetividade histórica, né, a Santa Sé uma vez promoveu um grande simpósio internacional e chamou os maiores especialistas, até aqueles que não tinham fé, até aqueles que não eram católicos, e Sim. todos eles estudaram e publicaram isso. As atas já estão publicadas, são acho que 800 páginas de um estudo muito sério e rigoroso sobre as Inquisições, né? Mas isso é muito pouco conhecido. Ainda se mantém esta ideia de que a igreja botou na fogueira milhões de pessoas. Isto é uma mentira, né? Que pessoas com estudo, pessoas que tiveram oportunidade de estudar na faculdade, tiveram a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, ainda pensam dessa forma, não é? Outras, a questão das cruzadas também, né? A questão também do Papa Pio XII, né, que é o Papa dos nazistas, né? Mas o Papa foi reconhecido pelos judeus como amigo dos judeus, porque ele, durante o seu pontificado, ele criou uma rede clandestina de ajuda aos judeus, que salvou muitos judeus, né? Inclusive um padre nosso, que era ecônomo da nossa congregação, o padre Weber, era um dos responsáveis, né, de criar esta rede, né, que escondia, salvava, dava documento falso para esses judeus para poderem se salvar. Até certidão de batismo falsos foram feitos para salvar os judeus. Mas não tem como mudar, às vezes, a cabeça das pessoas que acreditam que o Papa Pio XII foi, de fato, o Papa que colaborou com os nazistas. E isto é mentira, né? Foi que surgiu a partir de uma peça teatral, né? E que acabou colando. Então, de fato, a verdade tem perna curta. É verdade, porque se a gente estudar as coisas com objetividade, se a gente for rigoroso nos estudos, a gente vai ver que nós vamos descobrir, vamos identificar. Mas o problema é que ela é muito resistente. Ela cria, né, um universo alternativo. A mentira, ela cria um universo alternativo que é muito difícil, né, de ser superado.
Por isso também que, se a gente não quiser sofrer, né, com esta resistência à verdade, esta resistência da mentira, nós temos que, de fato, ser muito responsáveis na transmissão das informações que nós recebemos. Eu lembro só que nós estamos num ano político, um ano de eleições, e as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que recebem, porque eu já ouvi de pessoas que têm grupos mesmo, com psicólogos, com especialistas em comunicação, e que eles trabalham uma notícia buscando aquilo que Dom Júlio falou, buscando o lado emocional, o lado psicológico, o lado do impulso, né? Eles vão buscar realmente transmitir uma notícia para dirigir o eleitor, para dirigir a pessoa para esse ou para aquele lado, né? Então a gente tem que estar muito atento, porque depende de cada pessoa o futuro do Brasil, né? Esse país que a gente quer para o futuro é um país que tem que ser um país digno, né? E esse país digno, ele vai acontecer a partir de cada um de nós. Então, para que haja, sim, por parte de cada pessoa, uma atenção muito especial para essas notícias que chegam no nosso celular, no nosso iPad, enfim, no noticiário da televisão, no noticiário do jornal, das rádios, né? Então, estar muito atento. A Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa de Sorocaba, a DCE, também atenta a esse trabalho do Dia Mundial das Comunicações, programou para o dia 16 de maio, agora, às 11 horas da manhã, uma palestra sobre fake news. E o apresentador do tema será o editor da rádio, lá, da Rádio Ipanema, né, que é o jornalista Urbano Martins, que vai falar sobre a experiência prática dele nessa linha de raciocínio do fake news. Então, é uma contribuição que a DCE está dando também para essa conscientização dos empresários, das lideranças, para estarem atentos a isso. Da mesma forma que outras iniciativas, como eu falei, da universidade, os artigos que Dom Júlio escreve, o trabalho que o padre Carlos faz com toda aquela equipe da PASCOM, e tudo isso que está sendo feito, eu acho que a Arquidiocese de Sorocaba, sem dúvida nenhuma, está fazendo um trabalho exemplar, um trabalho modelo para uma população não só de Sorocaba, mas que abrange aí todas as cidades da Arquidiocese, e que dará muito fruto. Tenho certeza absoluta que esse Dia Mundial das Comunicações está levando muita gente a refletir, e irá levar ainda durante esse ano de 2018, até 1 hora de duração pela NET, né? Então, a TV Com está, assim, colaborando, fazendo com que esse projeto de conscientização ele siga adiante. Uma última contribuição também em relação às publicidades, né? A gente sabe que o Facebook é um instrumento de comunicação. E a gente sabe que as propagandas têm um poder muito grande na vida das pessoas, positivo e negativo, né? Muitas vezes chamados de marqueteiros têm uma vocação bonita também, né? Às vezes, alguns se veem até envolvidos pela lógica do mercado, lógica do capitalismo, e não têm critérios éticos para se montar, né, uma propaganda publicitária, né? Aqui nós temos em nosso meio Vanderlei Testa, que é um comunicador publicitário, né? Mas a gente sabe também que os publicitários, muitos deles têm o crivo ético, né? Quer dizer, eu não preciso, mesmo sabendo que existe uma lógica de mercado, mas eu posso favorecer, contribuir para a verdade, né? Fazendo com que as pessoas se convençam de algo, utilizando meios bons, adequados, que não firam princípios éticos da sociedade, né? E algo muito forte também, a gente às vezes não para refletir, né? Que é o publicitário. E também gostaria a oportunidade, já que o tempo vai se esgotando, né? Primeiro agradecer ao Vanderlei Testa, de ser o mediador, né? Convidando o Dom Júlio para estar aqui, eu vim acompanhando ele.
E o senhor também, de pedir a presença da igreja aqui. Muito obrigado, senhor Desidério. A obrigação nossa é esparramar o que é de bom, né? Sim, mas muito obrigado pela acolhida, nós viu? temos essa função. Tá? Eu sempre tive na cabeça o seguinte, a quem interessa essa informação? Depois de analisar bem, não vai para o ar. Né? Então a gente tem que ter isso aí. Agora, essas coisas que a gente espraia de bondade tem que ser em todos os meios de comunicação. Né? É uma exigência de quem pensa no bem da comunidade, do mundo que ele vive. Né? Então, Júlio. Bem, eu gostaria de aproveitar esses momentos finais, né, para também aproveitar, né, a oração que conclui esta mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais. É uma oração que se inspira na oração pela paz de São Francisco de Assis. Então, eu acho que é bastante adequado neste momento não só ler a oração, mas de fato de rezar junto com todos vocês, rezar por todos aqueles que são agentes de comunicação, rezar por todos aqueles que nos acompanham pela TV Com. Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação que não cria comunhão. Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos. Ajudai, irmãos e irmãs. Vós sois fiel e digno de confiança. Fazei que as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo. Onde houver rumor, fazei que pratiquemos a escuta. Onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia. Onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza. Onde houver exclusão, fazei que levemos a partilha. Onde houver sensacionalismo, fazei que usemos de sobriedade. Onde houver superficialidade, fazei que ponhamos interrogativos verdadeiros. Onde houver preconceitos, fazei que despertemos confiança. Onde houver agressividade, fazei que levemos respeito. Onde houver falsidade, fazei que levemos verdade. Amém. Muito bom. Dom Júlio está comandando esse programa especialíssimo, falando das comunicações sociais. Padre Meira, obrigado pela presença do senhor aqui. Parabéns por essa mensagem belíssima. O senhor comanda muito bem a nossa PASCOM e isso começa a espalhar as boas notícias nesse mundo que nós vivemos. Agradeço a presença do senhor. A mensagem final do senhor. Obrigado, senhor Desidério. A mensagem final do nosso Vanderlei Tessa. Desidério, a você e a todo o público que está nos assistindo e vai nos assistir pela rede social, eu desejo assim que seja um mês de maio, um mês muito bonito, é um mês consagrado a Maria, a Nossa Senhora, é um mês assim que é onde se difunde muito a paz, é o mês de Pentecostes, do Espírito Santo, é o mês, enfim, do Dia Mundial das Comunicações. E cada um de nós responsável pela comunicação em casa, o pai para com os filhos, para com a esposa para com o marido, com os filhos, o chefe lá com os empregados com o chefe. Quer dizer, nós vivemos no mundo de comunicação. Então eu encerro desejando assim, aquela frase muito bonita que eu gosto muito do Evangelho, quando Jesus chegou lá, depois de ressuscitado, ele falou, a paz esteja convosco, né? Então eu espero que essa paz esteja com todas as pessoas, em cada lar, em cada casa, em cada trabalho, em cada sala de aula, para que o mundo tenha muito mais paz do que guerra. É isso aí. Muito bem. Então a mensagem final do nosso Dom Júlio
Andy Acamini, que é o arcebispo de nossa cidade, pela belíssima explanação de hoje, falando sobre comunicações sociais. Eu aproveito para pedir, solicitar ao nosso arcebispo que abençoe a nossa TV Com, que continue nessa linha, fugindo do fake news e focalizando sempre a verdade. E também aproveito para pedir que ele abençoe duas senhoras que passaram por cirurgia, a senhora Deoni e a dona Nair, com 92 anos. Então, a palavra final do nosso arcebispo Dom Júlio, abençoando Sorocaba e a dona Nair, a dona Deoni e todos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.